fala da cura do paralítico que estava na porta do templo, chamado Formosa. Essa é uma história extremamente extraordinária. Então, diante disso, o texto vai nos falar que Pedro e João já vinha sendo revestido de poder, porque lá em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo que ficou ali em Jerusalém, após ali o Senhor Jesus ter morrido, ressuscitado, Jesus disse ao povo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o texto vai nos falar que todos aqueles que permaneceram em Jerusalém foram cheios do poder de Deus, foram cheios do Espírito Santo. E o texto vai nos falar que agora, após esse poder sendo derramado sobre a igreja primitiva, o texto vai nos falar que Pedro ali, com mais ousadia do que os demais, o texto vai nos falar que, lá em Atos 2, ele vai nos falar que Pedro, aproveitando a multidão, o qual muitos ali achavam que Pedro e as demais pessoas estavam embriagados, e Pedro então tomou a vez e disse o seguinte: israelitas, o povo aqui não está embriagado, nós estamos aqui revestidos, o povo que foi revestido pela presença do Espírito Santo. E ali diz o texto que após as pessoas serem revestidas do Espírito Santo, o texto vai nos falar que muitas pessoas ali, após o discurso de Pedro, que Pedro começou a pregar com muita ousadia, com muita sabedoria, com graça. E Pedro, ele era apenas uma pessoa simples. Ele era um pescador que deixou de ser pescador, agora virou pescador de homens. Porque Pedro era um dos discípulos de Cristo. Então o texto vai nos falar que, após o discurso de Pedro, muitas pessoas que se encontravam naquele lugar, a palavra do Senhor diz que mais de 3.000 almas se renderam a Cristo após a mensagem de Pedro. Então, diante disso, agora o povo estava totalmente no primeiro amor. O povo agora estava naquela unção, buscando a Deus, orando ao Senhor. Então, todos ali estavam totalmente preparados para estar fazendo o ID do Senhor. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o ID do Senhor está sobre nós. E o texto vai continuar nos falando que agora Pedro e João, subindo ali, entrando ali dentro do templo chamado Formosa, o texto vai nos falar que na porta do templo se encontrava um homem, e este homem, ele era paralítico. E o texto vai nos falar que este homem, ele já nasceu paralítico, ele já era paralítico desde o ventre de sua mãe. Aleluia. Então, diante disso, esse homem estava ali, não sei há quanto tempo, esse homem estava ali na porta do templo, mendigando. Todos ali que entravam no templo para adorar a Deus ali, ele pedia uma esmola. E naquele momento, o texto nos diz que Pedro e João estavam adentrando dentro do templo. E ali aquele homem olhou ali para Pedro e João, não sabendo quem eles eram, não sabendo, na mente dele ele pensava que era apenas mais alguém que estava entrando dentro do templo. Então, diante disso agora, aquele homem ali pediu uma esmola para Pedro e João. E diante dessa ação, o texto nos diz que quando este homem pediu uma esmola para Pedro e João, nesse momento o homem estava olhando para os discípulos, só que agora Pedro e João parou e olhou para o homem. Agora não era mais ele que estava olhando para o homem, mas sim Pedro e João estavam olhando, fixando os olhos naquele homem. E o texto vai nos falar que Pedro, fitando juntamente com João os olhos sobre aquele homem, ele disse para aquele homem: olhai para nós. Aleluia. Coisa tremenda e gloriosa quando o Senhor olha para nós. A partir do momento que o Senhor Jesus olha para nós, nós temos que entender que é o momento da nossa vitória. A partir do momento que o Senhor olha para nós, nós vamos receber aquilo qual nós estávamos esperando. A partir do momento que o Senhor Jesus olha para nós, nós podemos acreditar que o milagre é certo, que a vitória é certa. Então, diante dessa ação, quando Pedro pediu para que aquele homem olhasse para ele, aquele homem pensou que ele queria receber algo. Ele estava esperando algo. A mão dele já estava estendida para receber uma esmola. E ele não sabia que aquele dia era o dia que o Senhor tinha marcado, o dia do seu milagre. Eu quero te dizer que
tudo na nossa vida há tempo para todas as coisas. Ao tempo certo de nós recebermos da parte do Senhor um milagre. Muitas vezes nós passamos por tantas adversidades, por tantas situações, por anos às vezes, e nós não sabemos quando é que o Senhor Jesus vai olhar para nós, quando é que o Senhor vai ter misericórdia de nós e vai entregar a vitória. Eu quero te dizer que tudo há tempo para todas as coisas, né? A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas, e nesse momento, chegou o momento daquele homem, daquele coxo, daquele paralítico, receber de Deus a vitória. Então, diante disso aqui, o texto nos diz que, quando Pedro e João olhou para ele ali ficou esperando receber algo. Então o texto vai nos falar que Pedro, que era o mais ousado dos discípulos ali, Pedro olhando para aquele homem disse, fitando os olhos nele, disse, juntamente com João. Mas na verdade quem falou foi Pedro, porque João, se nós formos estudar a história de João, ele não vai aparecer em tempo algum fazendo Deus usando ele em nenhum momento para fazer milagres. Não. João, ele só pregava, ele era evangelista, ele pregava. Mas Pedro já era usado com os dons do Espírito Santo. Pedro já tinha um ministério, não só da palavra, mas o Senhor também usava ele com os dons do Espírito Santo. Então, diante disso aqui, o Pedro disse para aquele homem, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, diante desta palavra, o texto nos fala que ao ouvir essa palavra, na mesma hora aquele homem, foi instantâneo. O milagre que o Senhor Jesus operou foi instantâneo. Aquele homem, na mesma hora, ele recebeu a cura. Eu imagino que diante dessa palavra, que ele recebeu uma descarga de unção sobre o corpo dele. Ele recebeu, ele sentiu ali o seu corpo, todos os seus ossos, os seus nervos sendo destravados, porque ele era paralítico desde o nascimento. Ele já nasceu paralítico. Mas o Senhor, ele teve compaixão, porque aquele homem, imagine você nascer paralítico, tendo que sempre ter alguém para te carregar, para te transportar de um lado para o outro. O texto vai nos falar que todos os dias alguém ia ali e colocava aquele homem ali na porta do templo. Todos os dias aquele homem era colocado e era tirado. Então era uma situação muito trabalhosa, não só para o estado do homem, mas também para quem ajudava ele. Então o Senhor, ele olhou para aquele homem. Quando o Senhor Jesus olha para nós, é como um olhar de raio-x. Ele vê você desde o teu nascimento, ou seja, às vezes desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te contempla. Então o Senhor já sabia que aquele homem já tinha nascido naquela situação, e era chegado o momento que o Senhor queria abençoar aquele homem, queria mudar a história daquele homem. Então, diante da palavra profética lançada, que Pedro lançou sobre a vida daquele homem, dizendo, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então o texto vai nos falar, continuar nos falando aqui no versículo 7, pegando na mão direita do homem, ou seja, Pedro pegou na mão direita daquele homem e o levantou. O texto vai nos falar aqui, ajudando-o a se levantar, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, dando um salto, ficou em pé. Ou seja, aqui nós podemos ver a ação humana e a ação divina. Ou seja, Deus usou o apóstolo Paulo para profetizar aquela palavra lançada sobre a vida dele, mas foi preciso que Pedro pegasse ele pela mão, porque aquele homem, ele era como um bebê, ele nunca andou, ele não sabia andar. Então, mesmo ouvindo essa palavra tão gloriosa, profética, lançada sobre ele, ele não teve ação. Ele sentiu sim o seu corpo, sentiu algo diferente do seu corpo, mas ele não teve ação de levantar sozinho. Precisou que Pedro pegasse ele pela mão e o levantasse. E a partir do momento que Pedro levantou, os seus pés ficaram firmes, os seus tornozelos se firmaram ali. E o texto vai nos falar que ele entrou dentro do templo. Por quê? Porque só ficava na porta. Ele nunca tinha entrado dentro do templo. E todos que entravam ali, entravam para orar. Entravam ali para adorar a Deus. E aquele homem, eu não sei se ele ficava olhando as pessoas lá dentro, ou se ele simplesmente ficava olhando as pessoas do lado de fora para pedir esmola. Mas nesse momento, a partir do momento que ele ficou em pé,
texto fala que ele adentrou para dentro do templo e ali ele saltou, andou, glorificou a Deus. E o texto vai falar que diante ali, naquele templo, havia muita gente, tinha muitas pessoas, tanto dentro do templo quanto fora. Por quê? O povo ia ali para adorar a Deus. Então, diante disso, ele saiu louvando e glorificando a Deus. Diante disso, todos que estavam ali vendo, viram aquela ação e ouviram ele glorificando, e muitos falaram, mas ele era coxo, ele é coxo de nascimento, ele é paralítico de nascimento. E o povo ali não entendeu o poder de Deus, eles não entenderam o milagre que foi operado ali. Pelo contrário, foram acusar Pedro o que tinha acontecido, que a ação era aquela. Então a palavra do Senhor diz que o poder de Deus para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. As coisas de Deus é loucura. Mas eu quero te dizer que diante desta palavra, diante dessa ação, aquele homem não se calou, pelo contrário, ele glorificou a Deus, ele enalteceu o nome do Senhor. E o texto vai nos falar que agora todos estavam glorificando o nome do Senhor, mas agora os apóstolos estavam agora sendo pressionados. Sempre quando Deus usava eles para fazer sinais e prodígios e maravilhas, eles eram pressionados pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos aqueles que ficavam ali só, os falsos religiosos, né? Que ficavam ali só observando e apontando e acusando. Quantas são as pessoas que nos apontam e que nos acusam? Quantas são as pessoas que às vezes até mesmo quer que nós fracassamos na nossa fé, até mesmo quer que nós fracassamos na nossa caminhada, mas em nome de Jesus, o que Deus colocou na tua vida, o que Deus te entregou, não há nada que impeça o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Então, diante desta palavra, o texto continua a nos falar que Pedro, então, juntamente com João, ele mais uma vez, aproveitando o ensejo da multidão, mais uma vez ele começou a discursar, ele começou a pregar, porque Pedro, eu percebi que Pedro ele era estrategista, ele poderia ser um dos mais ousados, poderia ter falhado, caído, mas ele tinha mais ousadia que os outros. Então ele, diante dessa situação, ele pregou a primeira vez lá em Atos 2, e agora em Atos 3, ele, devido à multidão, ele mais uma vez discursou. E diante desse segundo discurso de Pedro, ele pregou com tanta autoridade, com tanta ousadia, ele ministrou a palavra do Senhor, ele falou do livro de Joel, ele citou, né, lá no início, ele citou sobre o livro de Joel, ele citou sobre Abraão, e ali ele foi falando e foi pregando a palavra do Senhor. E o texto vai nos falar que diante desta palavra, segunda vez, esse sermão de Pedro, 5.000 almas se renderam a Cristo. Aleluia. Eu quero te dizer que quando o homem está cheio do Espírito Santo, que quando o homem está cheio do poder de Deus, o Senhor reveste ele de poder e autoridade, o Senhor reveste ele de ousadia, porque o homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem poder para pregar a palavra do Senhor, e ele tem poder para desfazer em nome de Jesus todo o mal. Então Pedro não temia os doutores da lei, Pedro não temia os perseguidores da igreja, Pedro não temia, ele queria anunciar a Cristo, ele queria anunciar a palavra do Senhor, ele queria pregar a palavra do Senhor mediante, independente se iriam ouvir ou não. A palavra do Senhor diz que nós temos que pregar no tempo e fora do tempo, quer ouça ou deixa de ouvir. No tempo, quando a sua mensagem for aceita, e fora do tempo, quando a sua mensagem também não for aceita. Então nós temos que pregar a palavra do Senhor. E Pedro, ele tinha essa ousadia, ele tinha essa coragem, ele pregava sem medo, e ele não temia os levantes que estavam surgindo, pelo contrário, ele pregava debaixo da unção e do poder de Deus. Então, diante desta palavra, Pedro agora, ele estava agora cheio da unção, cheio do poder de Deus. Mas o que eu quero dizer para a igreja, que diante das adversidades, o qual nós enfrentamos no nosso dia, muitas vezes nós passamos por tantas situações que nós estamos semelhantes a este paralítico, né? Nós estamos paralisados na nossa vida espiritual, sentimental, financeira. Eu não sei qual é a paralisia que tem entrado na tua vida, qual é o espírito de pobreza, de miséria que tem assolado muitas vidas. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Então, diante disso, nós não devemos temer as adversidades que surgem.
Há momentos na nossa vida que nós passamos por tantas coisas que nós achamos que nós não iremos conseguir. Nós achamos que é o fim. Eu me recordo que eu já passei por tantas situações que eu falei, Senhor, é o meu fim, eu não consigo prosseguir desse jeito sozinha. Mas o Senhor vem com o seu bálsamo, com o seu consolo, com o Espírito Santo nos consolando, nos dando força, e é Ele que nos coloca de pé. Então, diante desta palavra, eu quero só voltar aqui um pouquinho, porque devido estou um pouco nervosa, mas eu não sei se estou nervosa, né? Mas diante disso eu estou um pouquinho ansiosa. Eu pulei algumas etapas aqui, mas eu quero te dizer que quando os apóstolos estavam ali adentrando dentro do templo, eles estavam entrando ali para orar. Por volta da hora 9, que nós entendemos que é 3 horas da tarde, eu quero te dizer que não é porque nós estamos na frente da obra que nós não temos que orar. Nós temos que orar. A vida do crente se baseia na oração. Sem oração, sem vitória. Crente que não ora, ele não alcança a misericórdia do Senhor. Crente que não ora, ele não recebe aquilo que a irmã falou. Ele não recebe as revelações do Espírito Santo. Crente que não ora, ele não tem poder. Então os discípulos aqui eram homens que oravam. Eram homens que jejuavam, eram homens que estavam buscando a presença do Senhor em todo o tempo. E esse era o momento que eles adentraram ali para orar, para consagrar a sua vida. E não sabia eles que ali o Senhor tinha colocado, que muitas das vezes tudo que nós vamos fazer, tudo é permissão do Senhor. O Senhor permitiu que aquele homem estivesse ali naquele momento para um milagre acontecer na vida dele, para que os discípulos também tivessem experiências com Deus. Porque agora a igreja primitiva estava crescendo, estava se... A palavra do Senhor diz que o Senhor, né, iria usar eles tanto para pregar, tanto em Jerusalém, quanto Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Então era preciso eles alcançar da parte do Senhor experiências espirituais. Então eles não só tinham que orar, mas o Senhor estava não só revestindo eles da unção do poder do Espírito Santo, da palavra, e agora as experiências do Senhor iria dar a eles, né? Porque para nós fazer a obra do Senhor, nós temos que ter uma bagagem, e essa bagagem a gente só vai conquistar ela mediante nós estarmos caminhando, fazendo a obra do Senhor pausadamente. Então, diante disso aqui, o texto vai nos falar que agora o Senhor também, Deus permitiu que os discípulos tivessem essa experiência. Então, diante dessa ação, diante desse poder, agora aqueles discípulos estavam mais fervorosos, estavam mais revestidos, estavam mais confiantes que Jesus, o qual morreu e ressuscitou, que o Senhor Jesus, o qual ele enviou o Espírito Santo, estava derramando ali sobre eles poder. Poder para quê? Para orar pelos enfermos, poder para pregar a palavra do Senhor, poder para levar o ID do Senhor. Então, diante dessa ação, o texto vai nos falar que eles agora estavam também recebendo essa dádiva da parte do Senhor. Não foi só o paralítico que foi presenteado, mas eles também. Se você continuar lendo aqui, pós o Pedro ter discursado, eles continuaram se reunindo e orando. A palavra do Senhor diz que a igreja continuava orando e clamando a Deus sempre. Por quê? Porque agora eles sabiam, eles descobriram que através da oração, através da vida deles, da conduta deles, eles iriam agora ganhar almas para o Senhor. Tanto é que lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, diz que quando Jesus, ele subiu ao céu, o Senhor Jesus fez uma promessa. Então a promessa que Jesus fez foi esta promessa, o qual os discípulos receberam aqui em Atos 2. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a partir desse momento que os discípulos receberam de Deus esse poder, essa unção, eles agora entenderam que a missão qual o Senhor tinha entregado para eles não era só eles de estar seguindo a Cristo quando Jesus estava na terra. Que os discípulos seguiam o Senhor e ali eles estavam aprendendo. Agora eles iriam pregar a palavra do Senhor. Eles iriam ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, diante disso, os discípulos agora estavam totalmente preparados para fazer a obra do Senhor. E assim também o Senhor, se você não está se sentindo preparado, o Senhor também vai te preparar, porque é Ele que nos capacita. Porque de nós não temos nada. Nós somos pequeninos.
Nós somos pequenos diante do Senhor, mas é Ele que nos prepara, é Ele que nos capacita. Então, diante disso, eu quero dizer para a igreja, não esmoreça na fé diante das adversidades. Não enfraqueça na fé diante das lutas. Porque luta, a palavra do Senhor diz que no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, se Ele venceu o mundo, nós também iremos vencer. A irmã leu aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, né? A partir do momento que nós vamos buscar a presença do Senhor, e o Senhor vai nos revestir, como Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o Senhor está nos preparando para uma grande obra. Está nos preparando para uma grande chamada diante do Senhor. Quer seja para louvar, para pregar, para orar por pessoas, para ministrar a palavra do Senhor. Então, diante dessa palavra, eu quero dizer que, como Pedro faça as minhas palavras, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Ou seja, o que eu tenho de bom, que é a presença do Espírito Santo, eu entrego hoje para os irmãos, porque é isso que nós temos que fazer, levar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, porque quem irá fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, aquilo que eu não pude transmitir para a igreja, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Mas antes de entregar o microfone aqui, eu sei que só tem evangélicos aqui, mas sempre o Espírito Santo, ele, nas minhas mensagens que eu prego, sempre eu faço apelo. Eu sei que só tem crente aqui, mas tem alguém que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar sua vida a Cristo por achar que precisa de reconciliação, por achar que está falho, por achar que precisa novamente ser perdoado pelo Senhor? Tem alguém nessa tarde? Todos aqui são evangélicos, graças a Deus. Então essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu creio que depois eu vou pregar com mais... É a primeira vez pregando assim, né? Mas o Senhor é Ele que nos capacita. E é Ele que nos dá vitória. E eu quero agradecer pela oportunidade. Deus abençoe.